Agora nós vamos dar uma olhada nos atributos e métodos estáticos e privados. Eu já deixei o nosso exemplo pronto aqui e eu vou sair explicando ele. O nosso exemplozinho aqui, né? Eu fiz uma classe de triângulos. Esse daqui, triângulo.py, é onde nós vamos explicar os atributos privados, ok? E nesse fórmula.py é onde nós vamos explicar os atributos e métodos estáticos, certo? Vamos começar pelos privados. A gente só faz um import aqui em cima, né, que é o da raiz quadrada, do CMath, para a gente poder usar a raiz quadrada mais facilmente aqui no nosso código. Então vamos direto para a classe. Aqui a gente tem uma classe triângulo, ela é iniciada. Quando ela é iniciada, a gente pede o A, o B e o C, certo? Que são os três lados desse triângulo. Eu coloquei eles aqui como int, mas a gente poderia também colocar como float, sem problema nenhum. Esse triângulo recebe os lados A, B e C. Isso daqui, essa primeira parte, a gente chama de encapsulamento. O que é um encapsulamento? Encapsulamento é justamente uma maneira de você proteger suas variáveis. Você recebe essas variáveis, verifica se elas são válidas aqui, é o que a gente está fazendo nessa linha, a gente está verificando se elas são válidas ou não. E aí, se elas não forem válidas, a gente levanta um erro dizendo que o triângulo é inválido. Dessa maneira, e a gente encapsula, né, as nossas variáveis e deixa elas protegidas. Aí a gente vão ser criados instâncias dessa classe se os três lados forem válidos para a criação de um triângulo, certo? Vamos começar aqui com o nosso primeiro método privado. Você vê que eu dou aqui um self.underline isTriangleValid, certo? Que é o método que está justamente aqui embaixo. Toda vez que você for declarar um método ou um atributo privado, você coloca dois underlines antes, ok? Dois underlines antes. Aqui são os atributos que a gente fez, né? A gente coloca dois underlines antes. E o que isso faz com que esses métodos e esses atributos só seja possível acessar eles de dentro da nossa classe. Pelo lado de fora a gente não consegue acessar essa galerinha. Já já vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso, né? Enfim, né? A gente faz esse capsulamento, a gente pega o self ponto, o método privado que a gente quer executar, certo? Do triângulo, passa os nossos parâmetros. E isso daqui é apenas a regrazinha para o triângulo ser válido, certo? Isso aqui é matemática. Ignora isso, não é Python, é matemática. Essa daqui é a regrinha para o triângulo ser válido. Aí ele vai retornar. Se o triângulo for válido, ele retorna true. E se ele não for válido, retorna false. Quando chegar o true aqui, vai negar, né? Isso daqui vai virar false. E ele não vai entrar no caso do triângulo inválido. E a gente chega na parte dos atributos privados, que é esse self.underline A, underline B, underline C. Que eu estou botando o A, B, C, né? Os nossos os valores que a gente recebeu para essa galerinha. Depois disso, eu chamo outro método privado aqui, que é para calcular a altura. E esse método privado retorna a altura e a base que utilizamos, o lado que utilizamos como base para calcular essa altura, certo? Que fica salvo, né? Vai ficar salvo no método privado, no atributo privado height e no atributo privado base, ok? Tem esse método aqui do triângulo isValid, triângulo valid, né? Esse calc height vem justamente aqui embaixo. Você percebe que todos eles, mesmo sendo privados, recebem o self, certo? Esse daqui é outro método para classificar o triângulo de acordo com seus lados, se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. A gente só faz a verificação se ele é equilátero ou isósceles, né? Porque se ele não for equilátero nem isósceles, ele vai ser escaleno. Então a gente não precisa de três variáveis para controlar isso, a gente consegue controlar apenas com duas. A gente vai ter o side classification, né? Retorna se isso daqui é verdade ou mentira. Se ele for equilátero, a gente faz a forma para calcular a altura para o triângulo equilátero, que é essa daqui, e o que a gente retorna é justamente uma tupla, né? Que vai ser essa forma, que vai resultar na altura.
e a base que a gente usa para calcular essa altura. Como aqui o triângulo é equilátero, todos os lados são iguais, então tanto faz aqui CA quanto B quanto C. Tranquilo? Depois aqui a gente tem o triângulo isósceles, né? Equal side, different side, a gente faz para pegar get equal and different side, né? A gente pega esse método aqui para dizer qual é o lado que se repete duas vezes, qual é o lado diferente, e esse lado diferente a gente trata como base. A mesma coisa daqui vai ser pro triângulo escaleno, que a gente faz uma formulazinha para achar a altura dele, certo? Esse é o calc height, que é outro método, beleza? O side classification eu já expliquei, porque é para dizer se é lateral, equilátero ou isósceles. Get equal and different side, já expliquei que é para o triângulo isósceles ali. E aqui de baixo são getters e setters, que a gente vai falar já já. Primeiramente, eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês. A gente vai executar esse código e vamos fazer o seguinte, ok? Vou tirar até aqui. Vou botar isso aqui, aqui. Certo, a gente vai executar só esse primeiro pessoal aqui. Olha só. A gente sabe, eu tenho esse getSides aqui, certo? Que é um getter, porque se eu tentar simplesmente, vamos lá. Se eu tentar simplesmente, clear. Se eu tentar simplesmente pegar o teste ponto underline underline A, que é o triângulo que eu criei esse triângulo, né? Esse triângulo tem um underline underline A, que é o coisinha privada, o atributo privado. Se eu tentar simplesmente pegar ele, o que acontece é o seguinte, triangle.py, ele fala para mim que o triângulo não tem esse objeto, não tem esse atributo underline underline A, né? Ele dá esse problema. E se eu tentar alterar o valor de underline underline A e depois printar ele? Olha o que acontece. A gente tenta fazer isso e a gente viu que a gente alterou esse valor e agora a gente conseguiu dar o print nele, 2. Sendo que quando a gente pega o getSides, que esse getSides é justamente para retornar todos os lados do meu triângulo, retornar o parâmetro underline underline A, underline underline B e underline underline C, quando a gente executa isso daqui, a gente vê que esse teste underline underline A realmente é 2. Mas os lados são 5, 5 e 6, não tem nenhum 2 aqui. Então o que aconteceu aqui é que a gente criou um novo atributo lá dentro, que é um underline underline A, deu o valor dele para 2 e printou ele. Mas o underline underline A, que representava o nosso lado, lá dentro está protegido, ele não foi alterado. E a gente faz essas variáveis privadas justamente para a gente proteger a nossa classe, né? Porque, por exemplo, se eu simplesmente deixasse o cara alterar um lado de qualquer jeito, certo? De a bel prazer, como ele bem quiser, eu não vou saber, não vou ter a certeza, né, a segurança de que aquele lado, essa alteração nesse lado, seja válida com os outros dois lados. Eu não sei se 556 é válido, mas eu não sei se, por exemplo, 2, 5, 6 é válido. Não sei se essa galera é válida. Então não posso deixar simplesmente o cara ir lá e alterar o meu parâmetro privado. Um parâmetro tão importante assim, certo? E é por isso que a gente coloca ele privado e com ele privado você não consegue acessar de forma alguma. Ele dá esse problema. A mesma coisa se a gente tentar pro B. A mesma coisa se a gente tentar pro C. E a mesma coisa se a gente tentar para métodos privados, né? Tipo esse calc area aqui. A gente pega aqui underline calc area. Ele aparece aqui para você escolher. Você coloca para executar ele. Mas ele, quando você bota para rodar o código em Python, ele fala, ó, triângulo object has no attribute calc area. Ele protege os nossos métodos e as nossas variáveis, né? Nossos atributos lá dentro. Beleza. Esse é o calc area. Sendo que aqui dentro eu posso chamar toda essa galera. Você vê que eu chamo esse método privado, certo? O isTriangle aqui de baixo. Se eu tentar chamar o isTriangle aqui fora da classe, vamos tentar chamar o isTriangle fora da classe, isTriangle valid, ele fala que não tem o isTriangle valid. Então o meu
isTriangle_valid só pode ser utilizado aqui dentro da minha classe. Do mesmo jeito que esse calc_high, do mesmo jeito que esse self_a, self_b e self_c só podem ser utilizados aqui. Sendo que, por exemplo, se eu quiser verificar um parâmetro, eu não vou poder acessar ele. Porque ele vai estar dizendo que o triângulo object has no attribute e o atributo que eu vou querer verificar, né? Eu não vou conseguir acessar essa pessoal. É por isso que nós fazemos os getters. O que são os getters? Vamos para esse getSides aqui. O getter é justamente o que vai retornar para nós os nossos atributos privados. Então a gente pega, dá um getSides, ele retorna para a gente os lado A, lado B e lado C. Então aqui, né, isso daqui vai dar problema, mas quando eu vier aqui nesse print test.getSides, quando a gente executar isso daqui, ele retorna para a gente os 5, 5 e 6. Então a gente pode acessar essas variáveis se a gente fizer esse getter, sendo que a gente acessa elas de forma indireta. E como a gente tem esse cuidado no acesso, né, a gente também previne que alguém possa vir aqui e fazer justamente o teste.underline igual a alguma coisa e mudar o valor dela, ok? A mesma coisa vai acontecer para um setter. O setter vai cuidar dessa função aqui, de atribuir valores para os lados. E o que a gente faz no nosso coisinha, né? Deixa eu colocar isso. Só para mostrar aqui para vocês, certo? Aqui, ó. A gente colocou o teste.alinhar para ser 2, printou ele, beleza. A gente printa o getSides, continua sendo 5, 5 e 6. A gente troca o underline para 99, printa o getSides e continua sendo 5, 5, 6, certo? Então ele está protegido, ok. A gente protegeu ele. E o setSides, se a gente quiser alterar esses lados, aí é só a gente fazer um setter, que é uma função que vai ficar responsável por alterar esses lados. E esse setSides aqui, né, é o nosso setter, ele vai receber o A, o B e o C e vai jogar nesse init. Que aí o init vai fazer o quê? Ele vem aqui em cima, vai executar esse init, e nesse init eu tenho o capsulamento que verifica se é válido ou não o triângulo e faz todas as medidas para setar o lado A, o lado B, o lado C, a altura e a base dele corretamente. Então, nesse setSides, a gente protege justamente que alguém venha, coloque um valor qualquer na nossa variável, que quebre a nossa classe. E dessa forma, a gente pode estar sempre só lidando com valores válidos, né? E o encapsulamento, novamente, esse if aqui é um sentinela, certo? Ele diz ou não se esses valores são válidos e só permite a execução se eles forem válidos, ok? E o encapsulamento, como eu expliquei, é justamente a proteção dos nossos atributos, ok? Certo, a gente fez esse setSides e quando a gente for dar o getSides aqui, né, vamos botar o getSides antes e o getSides depois, vocês vão ver que vai ficar 5, 5, 6 e aqui embaixo 10, 14, 16. E se a gente for tentar ver também o área e etc, né, a altura e enfim, todos esses valores, a gente vai ver que eles são valores diferentes para esse triângulo, né? Depois disso daqui, depois dessa linha, eles vão ser valores de altura, de base, de área para esse triângulo, certo? Aqui a gente tem uma função que calcula a área e a gente tem uma função para pegar a área, um def get area. Então a gente pode botar aqui também, né? Um get area, certo? Faz esse get area aqui e quando a gente executa, a gente mostra a área dele, que no caso aqui é 12, né? Aqui está como um número complexo, mas isso pouco importa. E esse 12 aqui é representando a área dele. Vamos botar a área antes e depois, para vocês verem que ela muda, né? A área, os lados é 5, 5, 6 e a área é 12. E depois a área se torna 69 ponto e esses quebradinhos, porque os lados agora são 10, 14, 16. Tranquilo. Então, sendo que é o seguinte, a gente criou esse getPerimeter também, que ele retorna o self_a, mais self_b, mais self_c, que são todas maneiras de a gente deixar essa nossa variável segura, né? Sendo que no Python a gente consegue acessar essas variáveis. Mesmo a gente deixando elas privadas, nós conseguimos acessar elas.
é mais como se fosse uma convenção deixá-las com esse underline, underline. É para dizer, ó, toma cuidado com essa variável, não tenta acessá-la de qualquer jeito, não tenta alterar o valor dela de qualquer jeito, que ela é importante. Se você alterar de uma forma não controlada, né, se você não souber o que você está fazendo, você pode acabar quebrando alguma coisa nessa classe, certo? E o Python, quando a gente coloca um underline, underline, é para falar isso. Sendo que no Python a gente consegue acessar essa variável privada, ok? E como é que a gente consegue acessar essa variável privada? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, né? Eu acho que fica melhor. Como que a gente consegue acessar essa variável privada? A gente tem aqui print variável privada. Eu quero saber qual é esse teste triângulo pontuar, né? Vamos mudar os sides aqui. Vamos botar 10, 14, 16. Vai começar com 5, 5, 6. Vai passar para 10, 14, 16. E eu quero ver justamente o lado A, que no caso ele vai passar para 10 esse lado A. Quando a gente executar isso daqui, a gente vê que a variável privada tem um valor de 10. E a gente também consegue alterar a variável privada. A gente descomenta essas duas pessoinhas aqui, esses dois trechos de código, dá um T aqui, executa, variável privada do teste, o lado A, né, é 10, sendo que aqui a gente muda de qualquer jeito, coloca um eita e printa os nossos sides para ver que realmente o self.underline_a virou eita. Por que isso acontece? Porque o que acontece é o seguinte, o teste.underline_a, quando a gente coloca ele como privado, né, ele vira isso daqui, underline, nome da classe, underline, underline, a. Entende? Então, esse é um dos problemas. Se você quiser acessar a variável privada de verdade, você consegue. Se você quiser alterar o valor dela de verdade, você consegue. O underline, underline, tanto em método quanto em... Cadê? Tanto em método quanto em atributo. É mais para quando outro programador pegar o seu código, ele olhar e falar, eu tenho que tomar cuidado aqui porque eu posso acabar quebrando alguma coisa se eu mexer de qualquer jeito, certo? E também, né, como a gente pega essa variável, o atributo privado, a gente também consegue pegar o teste.underline triangle e vamos pegar o que? Vamos pegar o calc area, self.underline underline calc area. Aí no caso vai ser underline triangle underline underline calc area. Vamos executar isso daqui e vamos printar o retorno. Vamos ver se funciona. Funcionou, ele calculou a área e retornou para a gente. Então, underline, nome da classe, e o seu método atributo privado, você consegue acessar ele, mesmo ele sendo privado no Python, certo? Mas, novamente, se você coloca um método para ser privado, certo? Se você coloca um método ou um atributo para ser privado, você não deveria estar acessando ele dessa forma. Se você precisa acessar ele por algum motivo fora, então ele deveria ser público e não privado. Ou você faz justamente esse getSides, né? Pode ser um getA, getB, getC, getLado, getPerimeter, como eu estou dizendo aqui, né? Você faz um getter e um setter para ele se você precisar alterar ele e sempre garantir que ele esteja válido, né? No caso, o nosso setter aqui, como eu mostrei, seria esse setSides, que ele chama o self-init e garante que está todo mundo ok. Isso daqui é tudo sobre métodos privados, métodos e atributos privados. É uma maneira de a gente proteger a nossa, como é que eu falo? Nossa classe, né? Nossos atributos, nossos métodos. E mais uma coisa que eu vou mostrar aqui é, vocês percebem que a gente tem um código aqui sendo executado, certo? Sendo que essa classe aqui ocupa muito espaço. O que a gente pode fazer é, a gente dá um Ctrl X aqui para tirar ele daqui, salva esse triângulo.py, vem aqui, cria um main.py, certo? Dá um Ctrl V, Ctrl Home e aqui em cima a gente faz from triangle, que é o file, dessa file aqui, import, e quando a gente vê o que a gente pode importar, né, a gente pode importar o nosso triângulo aqui. E aí esse .py, né, esse main.py, a gente pode dar o Python 3 main.py
e ele é executável, ele é executado tranquilamente, certo? Ok. O que mais? Creio que de métodos privados e atributos é isso.